Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje trago nesse programa um amigo e colega que tem uma experiência muito grande nessa área, que é sobre implantodontia. E falando em implante, nós sabemos que tem implantes nacionais, implantes importados. E o que ele vai falar hoje é sobre as inovações da implantodontia trazidas de vários países, porque tem países que são sacramentados na implantodontia, né, e que tu mesmo vai falar, né, doutor Rafael, e que isso vai ajudar muito a distinguir qualidade, técnicas, inovações trazidas para o Brasil e que se tem em Santa Maria e em vários lugares. Dr. Rafael Kowalski, é um grande prazer tê-lo aqui comigo no programa Fala Doctor, disponibilizando o teu tempo, e um tempo precioso que eu sei, mas que com certeza jamais tu iria deixar de vir aqui para passar essas informações que para o público que está nos assistindo e que tem aprendido muito e dentro de tudo que nós já colocamos aqui, vocês são os que levam melhor. Doutor Rafael, obrigado Douglas pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando um pouco, contribuindo um pouco aí, né, com o canal, né, com vocês aí, com o projeto. Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar aí bastante valor aí, tá? Entregando informações sobre a implantodontia, que é a minha área, que é o que eu estudo, é o que eu faço há quase 22 anos, né? Então, o que eu trago aqui esses conhecimentos sobre implantodontia para quem precisa fazer, para aquela senhorinha que está em casa lá, que usa aquela chapa, aquela ponte móvel, né, que sofre, né, que tem a autoestima prejudicada, são conhecimentos tirados, nós estávamos falando disso, né, que diferente de tu ser um profissional que dá aula sobre o assunto, é professor, mas professor de palco, não bota a mão na massa. O que não é o nosso caso. No nosso caso, a gente até dá aula, mas a gente bota muito a mão na massa. No nosso caso, quase 20 anos, né, Douglas? Exatamente. Trabalhando nessa área. Então, o que eu vou trazer que são conhecimentos tirados do dia a dia clínico, do campo de batalha, mas com muito embasamento científico. Importante, né? Então, Douglas, eu trouxe aqui 3 inovações, tá, que eu vi em países como a Suécia e Suíça, onde eu fiz alguns treinamentos lá há pouco tempo. Então eu trago 3 grandes inovações aqui que já vem acontecendo aqui no Brasil, aqui em Santa Maria também, mas a gente percebe uma diferença bastante grande da implantodontia do Brasil principalmente para a Europa, para a Universidade de Berna, na Suíça, onde eu estive lá fazendo fiquei internado lá alguns meses lá estudando, trabalhando lá e vendo o que o pessoal lá faz no dia a dia clínico, né, Douglas? Isso que é importante trazer. Então, aqui no Brasil, a gente percebe uma implantodontia muito comercial. Claro, não vamos generalizar, né? Claro, sim. Não vamos generalizar, mas a gente percebe muito um mercado muito forte, surgem as inovações aqui no Brasil e prontamente o mercado já oferece para os implantodontistas, muitas vezes sem embasamento científico, sem uma comprovação científica de médio e longo prazo. Isso em países como na Suíça, eles não realizam. Para você ter uma noção, assim, lá eles fazem estudos de 10, 15 anos para só então colocar aquilo no mercado e usar aquilo como uma técnica que é ensinado nas universidades, que é ensinado em cursos de atualizações. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante que eu observei lá na Universidade de Berna. Por que isso, Douglas? Porque a gente percebe que técnicas cirúrgicas que estavam sendo realizadas aqui, né, lá na Europa, nem se cogitava, porque já tinha sido observado que essas técnicas não davam certo, porque tinha pesquisa, tinha avaliação de longo prazo. Então esse é um primeiro ponto, né, que a gente tem que ter bastante cuidado com o profissional que a gente escolhe, analisar o currículo, a estrutura, porque hoje em dia tem muita gente fazendo essa linda especialidade que realmente dá resultado, dá retorno para o paciente, mas a gente percebe que é uma crescente, um mercado muito pujante,
É um mercado milionário. Agora a gente tem que ter bastante cuidado. E esse foi um ponto que me chamou muita atenção na Universidade de Berna. O cuidado com a pesquisa, o cuidado antes de indicar qualquer técnica tem que ser muito avaliado, muito pesquisado. Eles são muito preservadores, né? Eles têm que estar plenamente conscientes e cientes de que está tudo certo para poder passar para o paciente. Exatamente. E antes eles passam por uma pesquisa muito grande, envolvendo animais, entre tantas outras pesquisas que eles fazem, enquanto não tiver comprovadamente, cientificamente comprovado, não sai mesmo, isso mesmo. Exatamente. O que eu percebi, isso é muito forte lá, e algumas técnicas que aqui no Brasil surgem rápido e desaparecem rápido. Então lá eles estão voltando às origens. O que eu quero dizer com isso? Que eles desenvolveram ao longo de 15 anos um produto, um líquido lá que chama BCM, que é um produto basicamente que é a mistura do soro fisiológico com a coleta do osso, da coleta de sangue proveniente do osso medular. Então eles fazem a mistura do soro com esse sangue e criam esse produto, esse BCM, e misturam esse produto com raspas ósseas para ativar os enxertos ósseos. Ou seja, eles levam vida para dentro dos enxertos através ósseos. De uma tecnologia. Através de uma tecnologia, mas na realidade voltando à simplicidade. Sabe? Isso é muito importante, voltando às origens, porque hoje em dia a gente observa muito o mercado querendo empurrar muita coisa para cima dos implantodontistas, para os cirurgiões dentistas, para os médicos, sim, né? Sim. Compra esse osso aqui, porque tem muitos substitutos ósseos, né? Claro. Compra esse osso aqui, usa lá que vai dar certo. Não funciona. Não funciona porque não tem vida aquilo, né? Hoje em dia existem muitos substitutos ósseos, né? Que a gente usa muito dentro da implantodontia. Por que isso é tão importante? Porque 60% a 65% dos implantes instalados necessitam de algum complemento, algum preenchimento ósseo, algum enxerto ósseo. Para dar suporte. Para dar suporte. Então o mercado tem esses substitutos ósseos para evitar que remova o osso do próprio paciente, como nós fazíamos 20 anos atrás. Né? Tornar menos traumático. Exato. O que em países de primeiro mundo, como a Universidade de Berna, vou pegar essa universidade que eu estive lá, preconiza hoje através do professor Daniel Buser, que é o idealizador dessas técnicas. A referência mundial, é uma das top 10 do Brasil, do mundo, entende? Então, eles preconizam, tu pode ter um substituto ósseo para evitar cirurgias maiores, para evitar um leito doador, remover o osso de outra parte do organismo, mas tu precisa desses materiais biológicos para ativar aquele enxerto. Claro. O que eu percebo aqui no Brasil, logo que eu voltei desse treinamento lá na Suíça, é que tu chega aqui, a indústria querendo te vender. Compra aqui, usa assim, usa assim. Sabe, esse é um ponto principal, assim, que para o público que é leigo, né, que precisa fazer esses tratamentos, tem que ter muita atenção com isso, porque às vezes o que a gente vê no dia a dia clínico? Vamos trazer para a clínica. Exato. Isso, vamos trazer para o dia a dia clínico. Nós temos clínicas aqui, temos clínicas em outras cidades do estado, eu percebo muito isso. Fez um enxerto ósseo para poder viabilizar aquele implante dentário, o enxerto ósseo não deu certo, não pegou o enxerto. Sim. Por quê? Justamente por isso, porque faltou vida, faltou viabilidade biológica para aquilo ter uma ósseo-integração, para aquilo regenerar. Faltou a chegada do sangue ali com muitas células. Exatamente. Estímulo para as células progenitoras. Exatamente isso. É o que a gente, como eu volto a falar, existem muitas exceções. Aqui em Santa Maria existem excelentes profissionais. Eu estou falando do mercado. Claro, sim. Os pacientes têm que estar atentos a isso. Realmente, a clínica tem um profissional lá que treinou, estudou, fez excelentes cursos. Se capacitou para isso. Se preparou para isso, tem experiência para isso, porque é justamente isso que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Agora tem uma questão muito importante também. Quando essas técnicas de enxerto dão errado, sabe como é que é, né? Tu é especialista também nesse assunto aí.
o problema para resolver se torna muito difícil. Exatamente. Né? Porque já tem pouca estrutura óssea. E aí tu usa uma técnica que não dá essa viabilidade. E fracassa, né? E fracassa, aí o dano é bastante difícil para resolver. Exatamente. Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para nós conversar aqui. Olha só, eu falei que o assunto seria muito interessante e de tão interessante agora nós vamos dar uma pausa para daqui a pouquinho nós estarmos de volta. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com o Dr. Rafael Kowalski falando sobre as inovações em planto-odontia trazidas de países de primeiro mundo. E como ele falou, há evolução e para que haja evolução tem que ter a parte científica. E nessa parte científica, onde ele traz da Universidade de Bern, na Suíça, eles têm a parte de preservação da vida. E da vida é o ser humano. E para que esse ser humano ele tenha o sucesso e que o profissional tenha o sucesso, eles pesquisam naquilo que melhor traz ao estímulo do osso. Quando se coloca um enxerto, existe o quê? Tem que ter células progenitoras. Eles têm, na parte de tudo que eles fazem, algo que faz estimular essas células. E disso em diante, né, doutor Rafael? Exatamente. Partindo para um outro ponto, Douglas, que eu trago aqui, que a gente observa, isso é uma tecnologia que já está presente aqui no Brasil, técnicas para evitar enxertos ósseos, usando implantes de diâmetro reduzido e também comprimento reduzido, né? Por quê? Por que disso? Porque muitas vezes, voltando a falar naquilo que nós estávamos falando, que sempre quando existe a perda óssea, existe a perda do elemento dentário, existe uma perda óssea, e que em torno de 60% a 65% dos pacientes que precisam fazer implantes dentários precisam de algum tipo de enxerto ósseo. Os implantes de diâmetro reduzido e tamanho reduzido, comprimento reduzido, são muito bem indicados nos dias de hoje. Isso são tecnologias, como eu falei, já estão presentes aqui no Brasil, aqui em Santa Maria, né, para evitar, então, enxertos ósseos. Então, isso foi uma fusão, né, uma fusão de tecnologias e também de ligas metálicas que proporcionou aí, então, essa inovação. Porque pensa que antigamente nós tínhamos que usar implantes mais longos, implantes com um diâmetro maior, para poder sustentar os dentes, né, para poder ter resistência. Exatamente. Porque utilizávamos somente titânio, praticamente puro, para fazer esse parafuso que é o que segura essas próteses, né? E os preparos das superfícies, que é interessante, né? Da questão de chamar, através dos preparos das superfícies dos implantes, de chamar mais células, não é? Exatamente. Isso é algo que também tu viu na universidade. Exatamente. Suíça, né? Tendo então uma tecnologia maior nas ligas metálicas, onde misturou o titânio com o zircônio, que é um outro material, nós conseguimos então fortalecer esse implante, porque o implante na realidade é um parafuso, né, que vai ser colocado dentro do osso, e é ele que vai suportar os dentes, né, a dentadura, enfim, um dente ou todos os dentes da boca. E além dessa liga metálica ter proporcionado diminuir o tamanho dos implantes, tem o tratamento da superfície. Esse tratamento da superfície faz com que as células ósseas, lá, o osteoblasto, ele
tenha mais facilidade de adaptação naquela superfície do implante. E isso então a gente ganha tempo no processo de cicatrização. Então, para os pacientes aí, das pessoas que estão em casa aí, que precisam fazer esse tratamento e às vezes tem pouco osso, diagnosticou lá através do exame que não tem muita massa óssea, hoje a implantodontia tem isso a oferecer. Implantes menores, diâmetro mais reduzido e também com esse tratamento da superfície para otimizar esse processo de ósseo-integração, proporcionando aí então tratamentos aí que duram muitos e muitos anos. Eu, Douglas, costumo comentar com meus pacientes que eu tenho implantes feitos há 18 anos, que eu venho acompanhando. Sim, e é muito fácil acompanhar porque é um implante que eu fiz na minha mãe. O meu primeiro implante, há 18 anos atrás, foi feito na minha mãe, então eu acompanho ela, sabe? Corajoso, é corajoso. Então, há 18 anos atrás, nós não tínhamos essas tecnologias que a gente está conversando aqui, né? Diâmetro menor e tal, e essas tecnologias da enxertia. Naquela época, os implantes eram bem maiores, os enxertos eram muito mais invasivos. Então, realmente, essas 3 grandes inovações... E se trazia muito do próprio corpo, né? Exatamente. Né? De regiões dos maxilares ou até mesmo da ilíaca. Né? Exatamente. Sabe que se fazia também dentro de bloco cirúrgico, com o médico. Sabe que no meu treinamento, na minha especialização lá em Bauru, em 2000 cara, a gente tá já tem que puxar 2005, naquela época nós falávamos ainda em enxerto, tá, da calota craniana, tirar um pedaço de osso da cabeça para botar dentro da boca. Né? Alguns professores, uns mestres lá, os caras renomados no mundo inteiro, né? Mas hoje em dia evoluiu tanto com essas técnicas que a gente traz de fora para cá que não existe mais a necessidade, pelo menos acho que tu também, né? Também. A gente procura sempre fazer tratamentos minimamente invasivos. Membranas também, né? Que tem membranas. É uma perfeição, ela se adapta de uma forma que o organismo ele compatibiliza com ela, que tem um resultado de cicatrização 100%. Exatamente. 100%. E de longa duração. Exatamente. E que tu falaste agora do implante na tua mãe, que tu consegue pegar e acompanhar, porque, claro, existem exames, tomografia, por exemplo, que tu consegue ver o quanto perdeu ou não perdeu de osso na volta do implante. Que é outra tecnologia associada também, né, à parte de imaginologia, e que se usa sempre, né, e que com isso tu tem, dentro da tua casuística, todo esse processo de comparação, por exemplo, quando tu traz essas inovações de fora e tu pode comparar com outros. Exatamente. Com outros que chegam ao consultório, né, porque tem muitos pacientes que chegam na tua clínica que já foi feito outros tipos de implante. E quando tu pede novamente uma tomografia para fazer um implante numa outra região e que tu vai colocar esse tipo de implante ou até mesmo com o enxerto, tu começa a comparar os demais. Né? Toda aquela linha do implante com a estrutura óssea, o término gengival, tudo isso tu faz. Então, isso aí, dentro da tua clínica, tu também faz uma pesquisa extensa. Exatamente. Né? Chega a essa tua casuística de um modo, né, de avaliação. O que a gente percebe no dia a dia clínico, aí, operando em várias cidades, né, tendo esse acompanhamento a longo prazo, mais de 15 anos, é que realmente a implantodontia é uma bênção. É uma bênção para quem não tem condição de mastigar. Não existe hoje nada melhor que isso, o que devolve realmente a qualidade de vida para as pessoas, sabe, voltar a mastigar com prazer. A gente pega muito aqueles pacientes com a autoestima baixa, sabe, sem confiança para namorar, para comer um churrasco com a família final de semana. Aí a hora que tu devolve aquilo para eles, eles olham assim para ti: por que eu não fiz antes isso? Em ter fixo, né? Em ter os dentes fixos sobre implantes, como falou, uma benção, daquela pessoa poder mastigar com segurança, sorrir com confiança, sabendo que se ela ter uma tosse não vai cair aquela prótese para fora, né? Exato. Uma particularidade, eu e o Dr. Rafael, nós éramos acadêmicos, e nós nos encontrávamos em encontros científicos, lembra? Em jornadas científicas, e ele apresentando trabalho e eu também apresentando. E que coisa boa hoje nós estarmos aqui conversando sobre isso e relembrando também
esse tempo, né? Esse Exatamente. tempo que para nós foi muito bom, foi um tempo assim de muito aprendizado básico que depois nos levou aonde a gente está, né? Exatamente. Então isso faz a gente pegar e ver o quanto evoluiu não só nós, né, dentro da nossa profissão, como também o que evoluiu a tecnologia dos implantes, Exato. os enxertos dentro de um embasamento científico. Exatamente. E que bom procurar isso fora também, né? Fora do o Brasil o Brasil é um dos melhores, né? É uma das melhores odontologias. Nós temos universidades aqui que são expoente no mundo inteiro, mas também é bom trazer o estudo de fora, a experiência de fora, e isso a gente faz muito, porque não é só comparação, é aprendizado, é o conhecimento, são cientistas diferentes também. Exato, são correntes diferentes. São correntes diferentes que dentro disso todo mundo aprende. Exato. E quem está ganhando com isso? Exatamente. Né? É esse público que nos assiste. Ou seja, que nós temos em Santa Maria e região excelentes profissionais, como tu falou, e que muitos saem, né, das suas casas, saem das suas famílias para procurar o melhor, para dentro das suas clínicas, né, para que se tenha o sucesso, não é o sucesso da gente, é o sucesso deles. Né? Como a gente vibra quando eles têm sucesso, né? Porque tu saiu para fora, eu saí para fora, dentre tantos, para trazer isso que tu está falando agora. Mas vamos continuar o nosso bate-papo, que tá bom. Nos conta mais a respeito desse teu treinamento. Bom, na Suíça, é basicamente isso. Na Suécia, que eu tive, né, já há bastante tempo, a gente observou também algumas coisas interessantes, né, comparando com o que a gente tem aqui no Brasil. Novamente, no Brasil, aqui, muitas faculdades, saiu a técnica, vamos testar, vamos implementar. Lá eles são muito mais conservadores. Lá em 2007, quando eu estive na Suécia fazendo um treinamento num hospital chamado Jönköping, eles já estavam parando com técnicas que aqui no Brasil nós estávamos começando, porque lá eles já observavam que essas técnicas não prosperaram, não dava certo. E logo aqui no Brasil, 5 anos depois, parou. Então, esse ponto, né, que é um ponto que fica, como tu falou, é muito importante para os profissionais saírem, para ter uma outra visão. Porque é aquela coisa, tu tem que saber que tu não sabe para te buscar onde alguém sabe. Esse é um ponto importante. Isso chama o quê, Douglas? Humildade intelectual. A gente nunca sabe tudo. A gente está sempre em desenvolvimento, sempre em crescimento. E é isso que eu tenho como um pressuposto meu. Eu não me contento com o que eu aprendo aqui. Não me contento com o que eu aprendo lá. Eu vou lá, aprendo, olho aqui e vou experimentar no meu dia a dia clínico. Funcionou, mas não funcionou durante 1, 2 anos. Funcionou durante 15 anos. Eu venho aqui conversar contigo. Maravilha. E venho te falar o que deu certo para mim, na minha clínica. E a gente opera muito, Douglas. A gente opera em várias cidades aí, tem clínicas em outras cidades, então a casuística clínica é muito grande. Muito grande. Então é isso que é legal, compartilhar humildemente, né? O cara vem aqui com humildade, falar o que o cara bota em prática, sabe? Exato. É aquilo que eu falo, eu não sou dentista de palco, não sou empreendedor de palco, eu não sou professor, eu sou aquele cara que bota a mão na massa, senta ali no mocho ali para atender os pacientes e durante muito tempo fazendo essa avaliação. Então, assim, essa é um grande aprendizado que eu trouxe do exterior para cá, sabe? A gente tem que contestar, sabe? Sim. A gente não pode se atirar de cabeça. Claro. Fui num lançamento há pouco, Douglas, só fazendo esse parênteses aqui de uma marca nova de implantes aí em São Paulo. Né? Aí teve aquela festa, aquela coisa mais linda, lá os donos da empresa mostrando aquele novo implante, não sei o quê. Aí a galera levantou aqui, ó, vamos trocar tudo que existia por um novo implante. Falei, calma, cara, vamos testar, vamos analisar bem, tá dando certo, deu sempre certo, assim, durante 10 anos. Agora, a indústria. Exato. A indústria. Agora, é como o professor Daniel Buser lá na Suíça falou, a natureza
O corpo humano, a célula é a mesma desde antes de Jesus Cristo. Claro. Então não é a indústria que vai mudar a célula. Tem muita tecnologia, a gente conseguiu muito isso, mas a gente tem que analisar bem e conhecer várias correntes para tomar a decisão, para entregar o melhor para o nosso paciente. Isso é verdade. Eu acho que essa é a grande questão. Né, essa é a grande questão, exatamente. Mas, Rafa, eu quero aproveitar também o programa porque tu fez algo que foi muito, além de outros, grandioso, que foi a publicação de um livro. Tá? Tu tem o teu lado empreendedor, certo? E que tu publicou um livro voltado para o dentista. Fala um pouco dele. Legal. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta, Douglas. E essa oportunidade também, né, Tchê? Douglas, eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte, né? Sempre observei assim que a gente pode muito mais, sabe? A gente é dono de uma coisa que eu sempre falo assim, o mais difícil a gente fez que foi nascer e deu certo, sabe? Sim. A vida é um projeto vencedor. Tá? Então eu acho que a gente tem que entregar mais, eu acho que a gente não pode se contentar com o básico, com a sobrevivência, a gente tem que olhar e pensar assim, o que eu posso fazer pelo meu país, parar de ficar criticando, parar de ficar olhando televisão, nesse caos que está a coisa. Então eu tenho essa veia muito forte. E na tua experiência, tu passar por meio da escrita. Exato. Isso e foi a partir do empreendedorismo que a gente conseguiu sair do zero, porque eu venho de uma família humilde, 2 professores do estado, meu pai e minha mãe são professores, então a gente sabe a realidade de professores aqui no Brasil, né? Eu consegui me formar em odontologia, dei aula na Federal aqui um tempo, e aí comecei a empreender, comecei com um consultório pequeno e aquilo foi crescendo com essa visão de sempre apostar no conhecimento, apostar no investimento no intelectual, no desenvolvimento, sem parar nunca, estou sempre buscando. Aí o negócio começou a crescer aqui em Santa Maria, desenvolvemos um método, aí montamos clínicas em outras cidades, nós estamos agora em 6 cidades, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz, Bento Gonçalves, Porto Alegre e Santa Maria. Espetacular. Estamos expandindo uma marca e com isso veio o aprendizado de como fazer o negócio, como encantar o paciente. E a nossa bandeira, Douglas, é o paciente. Sempre. O nosso negócio é ter uma entrega extraordinária para o paciente. Então nós fundamos aqui em Santa Maria a primeira franqueadora, a primeira franquia de implantes e estética facial da região central do estado. Nós paramos de esperar clínicas de São Paulo, clínicas do Paraná vir para cá. Nós saímos de Santa Maria para o resto do Brasil. Genuína. Santamariense na veia, sabe? É na veia. Claro. E aí o livro Dentista Empresário surge também como uma prova legítima que nós temos um método desenvolvido aqui com a equipe de Santa Maria. E esse livro foi publicado em 2019 ali. Exatamente. Né? Então ele vem para, mostrar que aqui em Santa Maria nós temos um berço, e ajudar os colegas, né? Um polo de conhecimento, de inteligência. Verdade. Né? Excelentes profissionais. Então está na hora de nós ativar essa veia empreendedora, para ajudar mais pessoas. Exatamente. Para ajudar mais pessoas. Isso é importante. Esse é o objetivo. É o objetivo. Bom, então, como sempre no final do programa, eu peço sempre uma mensagem de quem está comigo para falar para esse público. Bom, de novo, muito obrigado por essa oportunidade. Né? Eu quero dizer para quem está em casa e que sonha em fazer o teu implante dentário, tem falta de dente, tem aquela dificuldade mastigatória, né? Que é o sonho fazer, pode ir de olho fechado. Procura um bom profissional, alguém que está preparado para te atender com carinho, com esse entendimento da biologia, com entendimento que uma pessoa que realmente se preparou e vai de olho fechado, porque a implantodontia realmente é uma bênção. É uma coisa lá que o nosso querido professor Branemar, que já é falecido, né, conseguiu desenvolver, e aí a tecnologia, as inovações técnico-científicas melhoraram ainda mais, mas realmente funciona. Dito por alguém que pratica isso há quase 20 anos, todo santo dia, assim como tu, né, Douglas? Então a gente sabe que realmente resolve, então vai mesmo, porque isso transforma a tua vida, te entrega aquilo que tu está buscando, que é qualidade de vida, conforto, uma mastigação eficiente e ter uma vida completa.
Olha aí, que maravilha, viu só? Rafael, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Por esse teu Estamos tempo, aí. esse conhecimento. E eu vou dizer o seguinte, o programa Fala Doctor leva para você bem-estar, saúde e qualidade de vida. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite.